Olá, doutores, olá, doutoras, olá, estudantes de fisioterapia, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fisioverso, o podcast do multiverso da fisioterapia. Como sempre, recebendo grandes referências da nossa profissão, pessoas que se destacam e que têm uma trajetória tanto profissional quanto pessoal bonita e que fazem sentido para a gente trazer aqui no podcast. Hoje não vai ser diferente, mais um episódio especial, eu tenho certeza que vocês vão adorar. E muito obrigado por estarem aqui conosco. Vocês são uma audiência muito qualificada e temos certeza que também cumprimos a nossa missão em levar para vocês aquilo que vocês esperam. Quem está falando aqui com vocês é o professor João Ruaro. Eu sou professor na Unicentro, em Guarapuava, no Paraná, e também trabalho com educação financeira. Então, se você tem interesse em conteúdos relacionados a finanças pessoais, orçamentos, investimentos e quer aprender um pouquinho mais sobre isso, só seguir minha página que eu tenho certeza que você vai gostar também desses conteúdos. Quem vai dar as boas-vindas para vocês agora é a Cibele. Olá, pessoal. Que alegria mais uma vez, em mais um episódio aqui do Fisioverso. E como o João bem falou, trazendo sempre convidados que a gente não tem dúvida nenhuma de que vão contribuir muito com até a formação de vocês, né? No sentido de que a gente conta histórias muito inspiradoras, a gente mostra que as coisas não são fáceis, mas que com determinação, com dedicação, com bastante estudo, com bastante cabeça, a gente pode ir muito longe e tem um mundo para conquistar dentro de uma profissão que, como nós mesmos, né, sempre dizemos, é um multiverso, né, o multiverso da fisioterapia. Aqui quem fala é a Cibele Knaut, eu sou fisioterapeuta neurofuncional, trabalho, né, basicamente com neuromodulação, dor neuropática, né, muito voltado para estimulação sensorial. E hoje eu tenho uma super honra de trazer aqui para o palco do Fisioverso uma amiga, alguém que eu pude acompanhar muito de perto esse crescimento e que hoje, né, aquela frase super clichê, como que é, o aluno superou o mestre, ela cabe aqui super bem. E eu tenho certeza que vocês vão adorar as histórias e vão ter uma pulguinha de coceirinha, assim, de meu Deus, né? Dá para fazer muita coisa e ela é a prova disso. Então, eu chamo aqui para o palco do Fisioverso a Eunice Benincá. Mas antes dela entrar, roda a nossa vinheta. Seja muito bem-vinda ao Fisioverso, Eunice. Tudo bem com você? Olá, tudo bem? É uma honra estar aqui participando do Fisioverso com vocês. Já assisti muitos episódios, né? Nunca imaginei que estaria sendo entrevistada para um deles, né? Mas é uma honra mesmo estar aqui com vocês. Maravilha. Para nós que é uma super honra, que bom, né? Que deu certo. E para começar, Eunice, conta um pouquinho para nós quem é a Eunice. Então, a Eunice é mãe de 2 filhos, né? Do Gustavo e da Isabela. Sou fisioterapeuta há 15 anos. Amo a fisioterapia, sou apaixonada pela minha profissão. Jamais imaginei que eu iria amar tanto assim, né? Ser fisioterapeuta. E na neuro, né? Quando eu descobri a fisioterapia neurofuncional, me apaixonei mais ainda pela profissão. Então, assim, quando eu não estou em casa, quando a Eunice não é mãe, não é filha, não é esposa, ela é fisioterapeuta. E muitas vezes leva a família para dentro da clínica para poder trabalhar um pouquinho mais. É isso aí. Eunice, eu sei que você está falando de uma cidade hoje que não é a sua, né? Mas conta para o nosso público aqui de onde que você é, de onde que especialmente você está falando hoje, que a gente vai abordar esse assunto depois também, mas conta primeiro sobre a sua cidade. Então, eu sou de Fraiburgo, Santa Catarina, uma cidadezinha pequena, não temos aí 40 mil habitantes, e hoje eu estou falando de Teresina, no Piauí. Logo do ladinho ali. Bem do ladinho.
de um extremo a outro. Mas, Eunice, por que você escolheu a fisioterapia? Em que momento você decidiu ser fisioterapeuta? Houve algum motivo específico? Como foi a sua história para a escolha da profissão? Então, quando eu era pequena, tinha uns 6 anos de idade, eu morava do lado de uma clínica de fisioterapia. Então, assim, aí eu estava sempre por lá. A gente tinha uma amizade com o fisioterapeuta na época, minha mãe fazia fisioterapia, então a gente estava sempre ali do ladinho. Aí foi passando o tempo, quando eu estava lá no segundo ano do segundo grau, eu pensei, vou fazer odonto. Mas o meu pai, super, hiper, mega protetor, não, filha minha não vai morar fora, não. Aí, então, eu optei em fazer a fisioterapia, que tinha numa cidade perto, então eu ia e voltava todos os dias. E 2 meses depois, estava completamente apaixonada pela profissão e não nem argumentei com ele tentar mudar, né? Ele já tinha visto que nada de ruim ia acontecer com a filhinha dele, mas mesmo assim eu acabei ficando. Fiquei na fisioterapia, não quis mais mudar para odontologia e ainda bem. E, Eunice, agora você falou uma coisa, o João ele vai usar esse argumento com a filha dele. Eu? Não, querida, qualquer curso que você precise tem aqui. Nada do que não tem aqui não é para você. Isso é um fato, é um fato. Minha menininha, né? Vou deixar sair de casa. Porque foi isso que ele pensou quando ele teve essa conversa aí contigo. E aí, em que cidade você fez? Que distância que era? Conta um pouquinho para o público sobre isso. Então, eu cursei em Caçador, dá 60 quilômetros de Freiburgo. A gente ia de ônibus todos os dias, de segunda a sexta, voltava na sexta-noite super tarde, no sábado super cedo, estávamos lá pegando o ônibus novamente para ir para Caçador. Então, fazíamos o percurso aí 6 dias na semana, por 2 anos. Aí depois eu acabei morando lá, porque daí tinha mais estágio, aulas durante o dia. Eu acabei morando em Caçador por 1 ano e meio. Uhum. Aí não teve como segurar, né? Não, aí o pai teve que deixar. Isso, na realidade, é muito comum, né? Nas instituições de ensino de cidades que são, vamos chamar de cidades polo, que são um pouquinho maiores, né? Elas acabam recebendo estudantes de toda a região ali, nesse raio, vamos chutar aí de até 80, 100 quilômetros aí. Aqui na nossa universidade é muito comum também. Nós temos dois campi aqui, né? Um deles, que é o Santa Cruz, funciona com cursos mais noturnos. Você chega próximo do horário do início da aula lá, é cheio de ônibus das cidades vizinhas aqui, porque isso é muito comum. E, inclusive, as prefeituras até subsidiam o transporte desses estudantes, né? Porque, de certa forma, está qualificando a população local ali, propiciando o ensino ao ensino superior, porque em muitos municípios nem existe, né, instituição de ensino superior. Então, as cidades que são um pouco maiores ali, elas acabam drenando dessa forma vários estudantes da região, e foi o que aconteceu contigo. Sim, aí você formou, Eunice, lá em Caçador. O que aconteceu depois? Então, aí antes mesmo de terminar a graduação, nós, mais ou menos a turma toda, assim, entramos na pós-graduação de ortopedia. Veio o pessoal lá da universidade, montou com um convênio com uma universidade de Joinville, aí a gente fez a pós-graduação lá, faltava 3 meses para a gente concluir o curso, a gente já iniciou a pós, e na ortopedia, né? Aí me formei em janeiro de 2010, mas aí eu fiquei 6 meses sem trabalhar, sem iniciar a carreira, porque o meu pai teve um problema de saúde e eu fiquei por 6 meses auxiliando a minha mãe, né, a cuidar dele. Aí depois disso que eu entrei no mercado de trabalho. Que legal. E aí você ficou quanto tempo na orto? Com o que você trabalhou? E quando foi abençoada com a neuro? Então,
logo de cara, eu iniciei, na primeira semana que eu fui distribuir meus currículos, eu fui lá na clínica, onde eu morava do lado, lá onde o Jacob, que era o fisioterapeuta, né, que me conhecia desde pequenininha, lá entreguei o meu currículo para ele, e ele já me chamou para começar a trabalhar com ele, meio período, e o outro meio período eu comecei a trabalhar na PAI, lá de Freiburg. Então, assim, a neuro já pintou. Teve o primeiro Mas contato. trabalhei na PAI por 3 anos e 8 meses. Aí entrei na prefeitura de Freiburgo. Então, trabalhava com aorto o dia todo. Trabalhei por 10 anos na ortopedia, na fisioterapia convencional. Ou seja, o maior público era ortopedia, mas eu atendia alguma coisa de neuro, respiratória. Então, assim, era o público geral. Aí, fiquei insatisfeita, né, com aquela velha história, paciente neurológico, 6 meses de lesão consegue recuperar, depois não consegue mais. Os pacientes, tinham muitos pacientes com dor crônica, você fica insatisfeita com isso. Aí que eu disse, não, existe algo a mais aí que eu posso ajudar os meus pacientes, né? E aí que eu entrei na neuro. Tive um paciente muito especial que me incentivou muito, um paciente super jovem, que teve uma lesão neurológica, e eu disse, não, eu vou buscar mais recurso para ajudar ele e os outros, né? E aí eu comecei a fazer a pós-graduação de fisioterapia neurofuncional e me descobri, né? Se eu já era apaixonada pela fisioterapia, quando eu entrei na neuro, realmente eu percebi que era mesmo a minha paixão, era a fisioterapia neurofuncional. Ficou mudo, Sibeli. Foi que ano? Foi em 2020. Foi logo na pandemia, ainda estava na pandemia quando a gente iniciou a pós, mas foi ali que tudo engatilhou. Relativamente após, recente, então, né? É mais recente. E você não fez também perto, né? Foi em Lages? Se não me Foi em Lages. Foi em Lages. 120 quilômetros. Lages é uma cidade super fria, né? Como é Guarapuava, a nossa cidade aqui também. São cidades que são congelantes. Freiburgo também. Também? Eu não conheço Freiburgo Freiburgo ainda. Fria. Eunice, e daí assim, você então ficou em duas áreas, digamos, né? Você atuou na fisioterapia traumato-ortopédica há bastante tempo ali, você começou a ter esse teu despertar pela neurofuncional e você resolveu ir para um caminho só, ficar só na neuro, ou você continuou atendendo a traumato-ortopédica também? Eu continuei por um tempo. As duas. Nesse período eu já tinha saído da prefeitura, estava só na clínica. Uhum. E tinha começado a trabalhar com a fisioterapia aquática. A gente tinha construído uma piscina lá, então eu comecei a trabalhar aos pouquinhos com a fisioterapia aquática, né, com aorto, e aí eu incluí, né, montei uma sala para mim dentro da mesma clínica e comecei a atender os pacientes neurológicos. Aí eu levava eles direcionado para a minha sala, né, não atendia mais no geral da clínica, né? Quando tinha outros pacientes, né? Aí eu comecei a fazer o atendimento individualizado deles. Mas a maior parte do tempo ainda eu ficava na clínica, né? No geral. E aos pouquinhos fui diminuindo o horário, até que em 2023, aí eu tive que deixar a fisioterapia ortopédica mesmo, e me dediquei somente à fisioterapia neurofuncional. Aí fiquei mais uns 4 meses na clínica, lá dentro da clínica. Aí a minha sala já ficou pequena. Aí tive que fazer a locação de uma outra sala, do ladinho, mas tive que fazer a locação de uma outra sala para montar. Aí realmente eu montei a minha clínica, né? Que é a clínica NeuroSteam. Tá, assim, você ainda estava na clínica do vizinho, da casa da sua família. Isso. Aí você locou uma sala comercial na mesma região ali, foi isso?
Isso. Mas ele entendi. atende, ele atende lá também, né, Eunice? O Jacob, não é aquele que eu conheci? Sim. Ele tinha a clínica, onde eu trabalhava, é a clínica Reabilitar. Aí era bem grande o espaço e tinha uma salinha, que antes era um laboratório, aí eles deixaram de atender ali, eu reformei a sala e atendi ali. Aí, quando ficou muito pequeno, do ladinho da clínica Reabilitar, tinha uma sala, que era a Unimed, na época, e eles montaram a sede própria deles. Aí, eu aloquei essa sala, estava disponível, eu aloquei essa sala, que inclusive é do mesmo proprietário, né, do Jacob. Então, aí, né, dividimos um pouco, mas ainda estamos muito próximos, né? São duas clínicas irmãs, digamos assim. Isso mesmo. Essa do Jacob, então, é uma clínica mais de fisioterapia geral, assim, atende um pouco de tudo, e você atendeu, empreendeu no sentido de abrir um espaço de neurofuncional. Isso mesmo. Eunice, e esse espaço é você sozinha ou você tem outros profissionais? Conta um pouquinho agora sobre o teu espaço, sobre a tua clínica, desde quando você começou, como que, né, as coisas foram se desenvolvendo até então. Então, hoje, de fisioterapeuta, sou eu e o Diego. O Diego começou a trabalhar comigo no final do ano passado, porque eu não consegui mais atender a demanda sozinha. Então, hoje o Diego trabalha comigo, e aí a gente dividiu. Eu atendo a fisioterapia, a neuromodulação e os adultos, e ele a parte pediátrica. Mas na clínica, como a piscina ficou na minha parte, então aí tem a fisioterapia aquática, que eu ainda estou passando o bastão, mas ainda estou supervisionando. Aí também no serviço da piscina tem natação, tem hidroginástica, né? Tem outras. Aí eu tenho 2 professores, né? 2 educadores físicos que trabalham lá, a parte de natação e hidroginástica, né? E aí eu e o Diego ficamos com a parte da fisioterapia. Entendi. E já com projetos, assim, a Cibele, né, conhece o espaço, assim, já está super pequeno de novo. Então, assim, tem projetos para a gente ampliar, né, enfim, mas por enquanto estamos ali. Sinal que as coisas estão dando certo, né? Assim, e em super pouco tempo, né? Eu acho que isso é uma super coisa. Pouco tempo. Super. E a Eunice, ela tem, eu até vou pedir para ela falar melhor, isso foi uma busca dela, né? Hoje ela tem um serviço que é um serviço diferenciado, e hoje ela atende não só os pacientes da região próxima ali de Freiburg, né? Ela tem alguns pacientes que vêm de fora, alguns até um pouquinho mais de longe, por conta desse serviço aí mais diferenciado. Eunice, conta um pouquinho, que eu acho que talvez seja o começo dessa história, e eu te confesso que, assim, bem, os detalhes cronológicos eu não sei certinho, mas, assim, quando que você começou a trabalhar com a neuromodulação e quando que virou essa chave, talvez, de ter um serviço mais especializado, sabe? E que está andando para o que é a clínica hoje. Então, mais uma vez, esse meu paciente precisava de algo a mais, e aí, um dos módulos da pós, né, de neurofuncional, eu tive o contato com a neuromodulação, né, primeiramente através da TDCS, aí eu busquei fazer a formação, né, tendo sempre o sonho de ter a TNS, mas como era um investimento muito mais alto, então eu fiz a formação de TDCS, comecei a atender com TDCS, já tendo muitos resultados positivos logo no início. Aí, como é um lugar muito pequeno, né? Então a gente tem que começar a atender para poder mostrar os resultados. Fiquei, acho que uns 9 meses trabalhando com a TDCS. Aí, então, eu tive o contato do Dr. Fabrício, que é o neurologista,
lá da nossa região, da cidade vizinha, que ele foi num congresso e estava tendo muito resultado com a neuromodulação, enfim, e me apoiou, né, me incentivou a começar com a estimulação magnética transcraniana, e aí foi aonde chamei a Cibele me deu todo o suporte, e eu fiz a formação, né, da estimulação magnética transcraniana, e daí que foi, então, agora eu vou, né, vamos iniciar a empreender numa clínica específica para a parte neurofuncional, dor crônica, enfim, né, através da neuromodulação. Mas aí conta, porque, assim, até por um cuidado aqui, né? Nem todo mundo, acho que tem familiaridade, né? Acho que quando a Eunice falou ali de TDCS, é estimulação que a gente chama por corrente contínua, então uma estimulação elétrica no sistema nervoso central. Então, a gente pode fazer estimulação cerebral ou espinhal, né? Dependendo do nosso objetivo terapêutico. E a magnética, né? Daí a magnética ela descreveu, mas a magnética ela tem duas possibilidades diferentes, né? A mais conhecida e a mais usual, onde a gente tem a maioria das formações, é para tratamento. Então, é o uso da TMS para intervenção, né? Que a gente chama de TMS repetitiva. E aí, a Eunice tem essa formação, mas ela também tem a formação da TMS diagnóstica. E é aí que talvez o grande diferencial do trabalho dela, né? Que eu vou pedir para ela explicar um pouquinho isso para nós e como que você organiza isso no teu dia a dia, né? Assim, para quem está ouvindo, tá? Mas o que me agrega, tá? Eu já até uso o TMS, às vezes eu já até tenho, mas eu já consigo fazer esse diagnóstico. Assim, conta se você pudesse até dizer as vantagens disso para as pessoas que estão ouvindo, ou não, às vezes se você tiver um parceiro com outro tipo de informação, isso também ajuda, né? Só para as pessoas entenderem um pouquinho. Então, falando da avaliação, o que é a avaliação, né, da TMS? É feita uma avaliação da excitabilidade córtico-espinhal e intracortical do paciente, ou seja, eu coloco eletrodos de superfície ou no braço, ou na perna, né, na região que eu quero avaliar, e a bobina na região do córtex do paciente, né, onde determina a área da mão. Então, vamos avaliar a mão esquerda, os eletrodos estão na mão esquerda e a bobina lá no hemisfério direito. Aí eu dou estímulos, né, com a estimulação magnética, com a máquina, e aí eu vou ver uma série de dados, né? O limiar motor, potencial motor evocado, tempo de condução motora central, período de silêncio. Tudo isso são dados que eu comparo do paciente com o paciente, do lado sadio com o lado afetado, né? Ou às vezes até para uma dor crônica. O paciente não tem lesão neurológica, mas eu comparo o lado direito, o lado esquerdo, e eu vou ver como que está essa estabilidade. Se os córtex, né, estão trabalhando de maneira balanceada, se um está mais excitado, se o outro está mais inibido. Então, assim, isso explica muito algumas patologias, né? Principalmente, por exemplo, a dor crônica, ela tem muito essa alteração da estabilidade do paciente. E normalmente a gente nem tem noção disso, né? O paciente não tem noção que tem essa alteração cortical, né? Então, eu faço essa avaliação. Feito essa avaliação, aí eu sento com o paciente, né? Faço toda a avaliação fisioterapêutica, exames, o quadro do paciente, e aí eu vou eleger o melhor protocolo de estimulação para ele. Então, assim, às vezes a gente imagina que para aquele determinado paciente, um protocolo excitatório é o que deve ser feito. Mas, vendo toda essa avaliação de estabilidade, pode ser ao contrário. Pode ser que eu precise entrar com uma inibição primeiro, para depois fazer uma excitação, ou seja, eu vou
muito mais assertiva na reabilitação do paciente, né? Então, aí depois eu faço o protocolo, elejo o protocolo, fazemos a aplicação ali, geralmente de maneira intensiva, e depois do protocolo eu refaço essa avaliação, e isso, aí a gente vê como que tá, principalmente essa diferença, né, da estabilidade. Então, assim, aí a gente consegue ter, né, isso em dados, o quanto conseguimos alterar, né, como conseguimos mudar esse potencial, né, motor evocado, enfim, às vezes até o próprio limiar motor do paciente, ele está alterado e a gente consegue normalizar. Então, é mais ou menos dessa maneira. Nessa linha. Eunice, e quais são os casos, né, as disfunções ali mais comuns que chegam para você? E quando você fala em tratamento intensivo, você está falando em quantos dias ou quantas semanas o paciente tem que ficar contigo esse tempo ininterrupto, né? Porque, com certeza, a TDCS e a TMS, elas não são fatores, equipamentos, tratamentos, terapias, que são muito comuns na fisioterapia brasileira, tá? Eu obviamente conheço por causa da Cibele, porque a Cibele trabalha comigo, mas eu tenho certeza que boa parte do nosso público, né, eu tô falando dos fisioterapeutas traumatortopédicos de uma maneira geral, acho que o pessoal da respiratória, não são equipamentos que a gente tem familiaridade, como, por exemplo, todo mundo tem com ultrassom, com laser, com uma TENS, mais recentemente, talvez com uma ondas de choque, alguma coisa assim. Então, quanto tempo dura essa terapia para as disfunções mais comuns que você atende? Então, geralmente, o primeiro protocolo a gente opta em fazer por 10 sessões, né? Tá. Embora já tenha bastante evidências de algumas determinadas lesões, que a gente precisa ampliar esse protocolo, né? Para 15, 16 sessões. Mas, geralmente, a gente utiliza por 10 dias consecutivos, né? De segunda a sexta, né? Descansa 2 dias, de segunda a sexta novamente. Existem as particularidades, né? Isso. Existem as particularidades, às vezes o paciente mora em outra cidade, mas não é tão longe que ele vai e volta todos os dias. Às vezes ele não consegue vir todos os dias. A gente faz 3 vezes na semana, né? A gente tenta conciliar com o dia a dia do paciente. Quando os pacientes vêm de fora, como a Cibele falou, que tem pacientes que vêm de outras cidades, eles vêm todos os dias, né? Eles fazem um intensivão mesmo, às vezes até no sábado, domingo, conforme a necessidade, a gente faz direto para potencializar, né, o ganho do paciente. E quais são as disfunções mais comuns que são elegíveis para esses tratamentos? Então, trabalho bastante com pacientes com AVC, né, tanto isquêmico como hemorrágico, lesão medular, Parkinson, pacientes com dor crônica, que mais? Agora fugiu. Paralisia cerebral, tem alguns, isso, né? Paralisia cerebral, isso, TEA, agora a gente está começando, assim, já fez alguns protocolos com muito sucesso em pacientinhos com TEA, paciente com, agora 2 semanas atrás, a gente terminou com neuromielite óptica, uma paciente, assim, que teve um resultado muito bom. Então, assim, cada vez a gente está para esclerose múltipla, eu ainda não atendi ninguém com esclerose, mas tem muita evidência. Então, assim, é um leque, assim, de patologias que a gente consegue trabalhar, até mesmo para fazer, aumentar o potencial esportivo, tem se usado bastante, trabalhar de maneira mais cognitiva, os pacientes com TDAH também tem um resultado muito bom. Então, assim, é muito amplo, né? Como diz você, é pouco conhecido, né? Ainda está se descobrindo muita coisa sobre a neuromodulação, mas, assim, tem muitas possibilidades.
Mas, João, até complementando isso que a Eunice falou, uma coisa que a gente discute muito, né? A gente acaba conversando bastante, trocando bastante figurinha, mas, assim, é fato, e eu, com a minha experiência aqui, a Eunice com a dela ali. O que faz toda a diferença é justamente escolher o melhor protocolo da neuromodulação, mas o que se associa junto. Então, assim, esquece que vai ali, vai dar, né, os negócios na cabeça e vai ficar deitado dormindo. Então, assim, a gente associa muito com a intervenção fisioterapêutica também baseada em evidência, né? Então, o tratamento que se faz concomitante, ele é extremamente importante. Vou te dar um exemplo fora da fisioterapia. Hoje, ele é o tratamento padrão ouro para depressão. Só que é óbvio, ninguém tira medicação de paciente, né? Sim, você não vai tirar tudo e vai colocar. Então, assim, o paciente está com acompanhamento psicológico, psiquiátrico, e um dos parâmetros que a gente tem é que o psiquiatra vai diminuir a medicação. Esse é um dos parâmetros da melhora da depressão. Mas ele não vai abandonar todos os tratamentos para seguir a neuromodulação. Então, isso para parte da fisioterapia é exatamente a mesma coisa. Importa para nós saber que tipo de medicação que faz, o que faz, né? Tudo que vale para a fisioterapia neurofuncional convencional, né? De adesão do paciente, motivação do paciente, tudo isso ali faz diferença no resultado também. Então, assim, essa parceria, né? Do paciente estar dentro mesmo, né? Abraçar a causa junto com você, das intervenções físicas e sensório-motoras, né? Que a gente propõe junto, elas que vão dizer se esse paciente vai melhorar mais rápido ou não. Então, eu tenho um paciente com dor crônica, que a gente tem um resultado, alguns muito rápidos. Alguns eu tenho 5 atendimentos, esse paciente não tem mais dor, paciente de dor de anos. Só que é óbvio... Pode falar. O que eu acredito, né, é que como qualquer... Assim, eu não vou chamar essas intervenções que vocês estão comentando aqui de intervenções novas. Mas vamos falar que têm sido usadas aqui, pelo menos no Brasil, de maneira mais recente, né? Mas me parece que sempre quando um tratamento novo chega para nós, a gente tem que, entre aspas, esquecer tudo aquilo que fazia até então e daí fazer só isso, né? Deixar claro aqui que ela potencializa o resultado da fisioterapia neurofuncional raiz bem feita, né? E isso valeria para qualquer um. A gente poderia estar falando aqui da dermatofuncional, poderia estar falando de qualquer outra, né, área. Que, assim, a gente continua sendo fisioterapeuta, a gente não passou a ser só um aplicador de equipamento, né? A gente continua tendo raciocínio clínico, a gente continua avaliando, a gente continua intervindo. Então, acho que esse ponto é importante a gente abordar, porque talvez a pessoa está vendo, ai, nossa, olha, isso pode mudar a minha vida. Não, e de fato pode, eu acho, né? Assim, como a Eunice fez ali, empreendeu, ela começou, ela viu que tinha potencial, a agenda começou a ficar apertada, chamou outro profissional, e assim as coisas foram evoluindo, mas eu tenho certeza que por causa do resultado. Ninguém tem que ter resultado. E isso ajudou a potencializar o resultado, né? Exatamente. E até assim, quando o paciente procura, eles vêm, fiquei sabendo que tu tem uma máquina aí. Justamente, eu tenho a máquina, mas ela não faz milagre. Exatamente, né? mas, Então, mas assim, não deixa de ser um chamariz, né? E isso não tem problema nenhum na fisioterapia. Tem um equipamento aqui que você investiu. Já a gente vai entrar na questão dos valores, porque eu acho que o pessoal está curioso para saber também, mas conclui aí, Eunice, antes da gente ir para essa parte. Então, aí eu sempre falo para eles, isso é uma a mais, mas os exercícios, as intervenções, eu trabalho muito. Enquanto o paciente está lá na estimulação, eu estou fazendo outras intervenções. Se o paciente não pode, pela área que está sendo estimulada, não pode se movimentar muito, eu estou fazendo estimulação sensorial. Tem pacientes que durante o atendimento, ele dispara a bobina, ele faz caminhada, ele faz bicicleta, ele volta, dispara a bobina novamente. Então, assim, eu faço muita atividade junto
e logo após a estimulação, porque precisa, ela é um potencializador, né? Mas a gente precisa das intervenções, e eu sempre falo para eles, é uma via de mão dupla. Tem a magnética, né? Tem, no caso, a neuromodulação, a gente tem as outras intervenções, e o paciente também precisa da dedicação dele, né? Dos exercícios domiciliares, enfim. Então, assim, como a Cibele falou, a dor neuropática, eu tenho tido excelentes resultados, os pacientes têm ficado super bem, com poucas sessões, mas eles não vêm ali, eu só aplico a corrente, não. Eles têm exercício para fazer em casa, várias vezes no dia, né, que a gente faz com eles aí um protocolinho de reeducação sensorial, né, em dor. Então, assim, eles têm atividade para fazer. E aí, sim, potencializa o efeito, né? Todo mundo trabalhando junto, né? Sem dúvida. E sabe, João, assim, até uma das coisas, né? Eu sempre falo para a Eunice, porque a gente, ainda mais nós, né, que somos professores, a gente acaba... acho que a gente tem um olho, né, João, para também identificar as pessoas que são boas, né? E, assim, a Eunice, ela tem uma característica, e eu acho que isso acaba atraindo também, né? Ela é muito, né? Ela já, acho que desde o começo, né? Quem é a Eunice falou dos filhos e logo depois ela falou, sou apaixonada pela fisioterapia. Ela abraça e esses pacientes viram da família dela, né? Uma coisa impressionante. E ela tem um negócio para que esse paciente melhore. E ela tem tido né, não me entendam mal, mas assim, cada bomba, assim, ela pega uns pacientes muito difíceis, complexos. sabe que às vezes ela me liga, ela, meu Deus, apareceu um paciente assim, eu falo, minha nossa senhora, mas dá um deck, né, num lugar tão pequenininho. Isso mesmo. Um paciente tão difícil, assim. E ela vai, daí já fica amiga da família, dos filhos, daqui a pouco tá, né, tinha uma paciente, não vamos falar nome, até porque, obviamente, não vou me lembrar, né? Mas que eu fui com ela, a gente foi primeiro na casa, depois ela começou a ir para a clínica, mas assim, para a gente fazer os testes, para fazer as coisas que a gente queria, ia um mocinho lá que monitorava, né? Tipo, ele é fisiologista, mas eu não sei o cargo dele, porque a gente achou inicialmente que ele era médico e ele não era, ele era enfermeiro, por isso que eu tô com dificuldade de descrever o cargo. Mas a paciente tinha marca-passo 100%. Então, assim, a família, não, a gente quer. Então, contratou o cara para ir lá, o neurologista autorizou, e durante todos os atendimentos, os testes que a gente fazia, até para colocar um FES, ele ficava monitorando o marca-passo. Né? Se der alguma coisa. Então, assim, ela consegue convencer, assim, não é isso que vai deixar, né, me impedir de fazer. E depois, quando ela foi para a clínica, a mesma coisa. Então, né, o cara estava lá. Então, assim, são algumas... E esta paciente, por exemplo, em especial, Eunice pode me corrigir aqui em público, mas ela tinha uma mega de uma crenotomia, né, gigantesca. Acho que quando eu fui, ela nem tinha colocado ainda, né? Ela estava ainda sem a calota, tudo. Então, assim, os primeiros... Claro que a gente não estimulou a cabeça, né, gente? Deixando bem claro neste momento, né? Mas, assim, ela estava muito comprometida. Eu não vou me lembrar quando eu fui com você, quanto tempo ela teve de lesão, tinha de lesão, mas, assim, uma paciente com um prognóstico muito difícil, o neurologista dando, assim, né, assim, um prognóstico muito ruim, hoje a paciente caminha. Olha que maravilha. Foi uma paciente que foi entrado com uma intervenção muito precoce, né, que é uma coisa que eu sempre brigo aqui, assim, eu falo, né, depois da nossa, a gente já chega na nossa viagem pro Piauí, mas, assim, uma das coisas que eu voltei um pouco frustrada para o Paraná, com a minha cabeça fervendo de como eu vou ajeitar isso, mas, infelizmente, como os nossos pacientes chegam tarde para nós, né? E isso
Não vou dizer que é impossível, que não tem como melhorar, mas assim, a diferença que faz, às vezes, para o paciente mais grave desse, eu ter uma intervenção bem feita cedo, às vezes é o diferencial de funcionalidade E veja, grande. né? E veja o que você falou, né? Só reforça aquilo que a gente estava conversando há poucos minutos. Eu não sei qual é o caso dessa paciente, mas me ficou claro que era uma paciente complexa e o resultado final, ou talvez nem sei se está no final ainda, no intermediário aí, ela já está andando. Reforça a questão, que equipamento não faz isso, né? A não ser que seja um exoesqueleto que você tem aí. Acredito que não seja. Mas Não. voltou a andar pelo tratamento fisioterapêutico, né? Que foi associado com equipamento de neuromodulação. Eunice, e para todos aqueles que estão assim, nossa senhora, mas interessante isso, hein? Eu quero saber um pouco mais, tal. As pessoas, obviamente, vão começar a pesquisar. Esses equipamentos, eles estão disponíveis facilmente aqui no Brasil, já existem, né, equipamentos nacionais, tem que importar, é complicado. Como que foi a questão da aquisição aí para você? Então, é importado, mas tem duas empresas aqui no Brasil que fazem essa importação. Eu entrei em contato com as duas, né, através da Cibele, a gente conseguiu o contato. Aí eu acabei optando por uma delas, porque essa empresa eu conseguia fazer a parte avaliativa. Então, assim, precisava de um módulo diferente da máquina, né? Não era apenas o terapêutico. Eu precisava do eletromiógrafo, o estimulador elétrico. Então, assim, aí essa empresa que eu adquiri, eles já tinham todo o suporte, né? Tanto para a parte terapêutica quanto para a diagnóstica. Então, aí eu fiz a aquisição com eles, mas foi super fácil, assim, foi super tranquilo. E eles dão um super suporte, né? Assim, isso eu acompanho da Eunice, que às vezes a gente viaja e fala, Eunice, vamos tentar fazer tal coisa, e assim, liga, eles são super, né, assim, bem atenciosos. É da magnética, né? Isso é da magnética. Mais baratinho primeiro. É o TDCS. TDCS é mais acessível. É minha pupila. Hoje, né? É minha pupila, João, já começa do grande. Não, a gente tem que começar dos custos mais baixos primeiro, para não assustar. A TDCS hoje, pessoal, para quem tem interesse, né? Varia aí na faixa de quanto? Reais ou dólares? Quanto está um equipamento de TDCS hoje? Um equipamento bom? Uns 6 mil reais. Em torno de 6 mil reais. É o mais top, mas você consegue comprar por 3.990. Ó, 3.990. Tenho 10 anos de desconto do 4 mil ali. Não é nem 4 mil. É isso que eu falo pro meu marido. Não custa nem 4 mil. 3.990 se for no Pix. No cartão de crédito é 4 mil daí. Você não vem colocando... Tá, então assim, é um equipamento acessível para fisioterapeutas que têm consultórios ou clínicas, porque obviamente isso vai ter um retorno. Claro, e a magnética, João, o que a gente está falando aqui, isso é de um modelo, tá? Claro. Esse é um modelo nacional. Existem os modelos importados, por óbvio, aí questões tributárias brasileiras, eles custam em torno de 6 mil euros, tá? Então, aqui no Brasil, passa ali dos 50 mil. Com as tarifas de importação, com certeza vai passar de 50 mil. Ok, e a TMS? Valores médios? Tá, fala só eu não sei se você vai saber só do tratamento, eu fiz uma cotação esses dias, mas fala aí do teu. Então, só a TMS, na época, era uns 200 mil. Aí, como eu adquiri a eletromiografia, o estimulador elétrico, então foi um pouquinho mais. E o outro módulo, né? Então, assim, tudo custou, assim, em torno de uns 280 mil. Tá. É óbvio que um planejamento financeiro desse para um gestor de fisioterapia, a gente já está falando de um equipamento que ele tem que se pagar, né? Porque ninguém compra um equipamento de 200 mil reais, 700 mil reais, a gente sabe que tem equipamentos na fisioterapia que são realmente mais caros, o ticket deles, digamos assim, se você não tem uma expectativa de retorno em cima disso. Então, o que aconteceu? Até para quem está pensando em empreender nesse sentido, né?
A Eunice, obviamente, ela fez um planejamento de negócio ali em que ela percebeu que futuramente esse equipamento ele vai se pagar e vai trazer retorno financeiro. Ninguém faz um investimento desse porte, né? Seja até na clínica, né? Você montar um ginásio terapêutico hoje com maca, estúdio de pilates, equipamentos de eletrotermofoto, você gasta facilmente R$200 mil, se quiser. Então, Sim, tudo isso João, é um planejamento, sim. E você tem um orgulho. Eu fiz uma planilha Excel com a Eunice, calculando quantos pacientes precisa. Não, olha, mas é por isso que eu faria isso. É por isso que eu sempre defendo. Todo fisioterapeuta, ele tem que empreender de maneira pensada. E assim, sim, você vai ter sucesso. Claro que sempre quem planeja pretende ter retorno. E é muito mais fácil se você parte de uma premissa em que você está com os dados pé no chão. Eu já atendo tantos pacientes por dia, eu tenho uma procura assim assado, eu já estou com fila de espera, ou já estou com mais 2 profissionais na clínica, fazer um planejamento assim, do que assim, eu nunca atendi ninguém, eu estou me formando, eu vou montar uma clínica, eu vou atender 70 pacientes por dia, vão ser 7 profissionais, viu? Aí você está muito na questão da suposição. Então, a suposição, ela tem a chance de ter um resultado muito menor do que quem já está na vida real, quem, assim, já tem dados concretos de atendimento. Isso é... Então, assim, voltando e deixando claro o que a gente sempre defendeu aqui no Fisioverso. É fundamental empreender para fazer sucesso também, mas não existe um empreender sem ter planejamento. Exatamente, exatamente. Eunice conta, que eu acho que isso é importante que o João está falando, e assim, e pensando, eu acho que é um investimento importante, até porque a gente não pode só pensar, como o João disse, que você vai só comprar os equipamentos ali para, né, aqui no caso a neuromodulação, mas poderia ser para outra coisa. Uhum. Você, muito frequentemente, tem que fazer uma adaptação de local, uma reorganização, né? Então, assim, isso tudo é custo. E outra coisa, né? Acho que um investimento, às vezes, maior, o que acho que deu a segurança da Eunice, estou falando aqui, vou deixar ela falar, né? Porque ela quer entrevistar, mas ela já tinha uma carta de clientes que ela sabia que seriam clientes potenciais queriam se beneficiar do equipamento. Se beneficiarem. Então, também não foi essa coisa no escuro, abrindo ali um negócio 100% do zero, já com um investimento tão alto. Não estou dizendo que não se deva fazer isso, mas daí você tem que pensar que você tem que ter um capital de giro, porque a chance, né, disso... Estou falando bonito, né, João? Tá, não. Eunice, e você que fez de fato, mesmo assim, com todos esses requisitos, dá insegurança antes de fazer, não dá? Meu Deus, muito, muito. Eu digo assim que eu sou eu não me reconheço às vezes, porque lá, há 12 anos atrás, vamos dizer, eu jamais pensaria que um dia eu teria uma clínica. Assim, eu dizia para o Jacó, meu Deus, eu vou trabalhar sempre aqui contigo. E aí tudo foi se encaminhando, e em 5 anos estou aí, né, com a clínica, indo super bem, graças a Deus, mas dá muito medo mesmo. Foram muitas noites de sono, pensando vou fazer, não vou fazer, não vou. Como é uma cidade pequena, também tem aquela questão, assim, não é o médico que faz, não sei se é bom, se não é. Então, assim, eu sempre tive uma facilidade muito, muito boa de conversar com eles, né? De conversar, de conversar com o paciente, da evolutiva. Então, assim, os médicos começaram a ver que a neuromodulação, quando eu investi lá na TDCS, ela trazia muitos resultados positivos, né? E eu sempre fui mostrando isso, sempre em contato, mostrando, vinha um paciente de um determinado médico, entrava em contato, mostrava o resultado, eu estou fazendo isso, está dando resultado assim. Então, assim, foi muito pensado mesmo.
para poder fazer né, a aquisição e mudar de lugar também, né, para poder ampliar, para poder atender melhor os pacientes, né. Então, assim, com certeza, assim, muito planejamento. Muitas vezes eu pensei em desistir, né, mas com certeza, assim, foram muitas vezes que eu perdi o sono pensando e colocando na ponta do papel, como diz a Sibeli, a gente fez planilha, a gente fez, né, colocou tudo que eu ia gastar, o que a parcela é tanto, o aluguel é tanto, quantos pacientes eu tenho que ter, eu tenho a possibilidade de ter ou não. Então, assim, sempre foi muito incentivada, né? Não, faz, vai dar certo, faz, vai dar certo. Mas mesmo assim, os dois pés sempre estiveram muito no chão, né? Para poder ter... Há bastante tempo eu não faço isso, mas no começo, até porque, assim, eu acabei sendo uma grande incentivadora, né? Sim. E no começo eu pensava, meu Deus do céu, essa menina vai se afundar em dívida, e culpa minha. E eu falava, Eunice, assim, esquece as outras coisas que você recebe, porque a Eunice, ela é uma mega empreendedora, porque a gente está falando aqui da clínica, mas não esqueçam que ela tem toda a parte da piscina junto ali, então, assim, não é só a parte da fisioterapia, né? Ela tem, você tá lá, é mãe ligando que tem filho na natação, então, assim, são dois negócios, né? E dois negócios não, claro, né? Talvez fisicamente próximos, mas não são o mesmo negócio, né? Sim. E eu falava para ela, Eunice, você está conseguindo com o que você ganha da neuromodulação, né? Dos pacientes que vêm, que você consegue cobrar a mais daquilo. Você consegue pelo menos pagar a parcela? Assim, você está né, conseguindo? Ela, não, tô. Eu acho que nem uma vez, olha, nós vamos abrir o caderninho das contas. Teve algum mês, desde que você abriu, eu não sei como que foi o teu empréstimo, eu abrindo geral. Eu não sei como é que foi, se já tinha que começar a pagar no primeiro mês, ou tem alguns que tem carência, né? Que você começa a pagar. Não, teve 2 meses de carência. Teve em 2 meses. Começou a pagar né, o empréstimo. Teve algum mês que, com esse dinheiro que vem desses pacientes que usam o serviço ali da neuromodulação, que você não conseguiu pagar a parcela? Não. Desde o primeiro mês, como eu tive os 2 meses de carência, o primeiro mês eu atendi um pouquinho, mas eu guardei, reservei esse valor. No segundo mês eu atendi mais né, 1 ou 2 pacientes, e quando venceu a parcela, eu já tinha o valor da parcela, né? Então, assim, e tem mais, não é só o valor da parcela, porque precisa fazer calibração, tem o material que a gente utiliza, então, assim, tudo além de pagar a parcela, a gente precisa reservar um pouco, porque daqui a alguns meses eu vou ter que fazer a calibração, e é quase o valor da parcela. Então, assim, graças a Deus, não precisei nem um mês, assim, todos os meses eu consegui pagar. Às vezes teve um mês que sobrou um pouquinho, mas eu fiz de conta que não sobrou, porque eu sabia que poderiam existir meses que não iam ser tão bons. E realmente, mas aí teve meses que eu fiquei com menos, né, teve menos pacientes, mas eu já tinha aquela reserva. Então, assim, agora vai dar 2 anos que eu tô com o serviço e não precisei tirar, né, da parte da piscina para pagar a parcela ali da máquina. Aí, que maravilha, tá vendo? E essa questão do mensal, ela é muito comum aqui para nós, né? Nos países mais desenvolvidos, não é tão comum a gente, assim, falar em salário mensal. Eles sempre falam em salário anual, né? Quanto é o seu ganho anual? $70 mil, $150 mil, ou se for na Europa, né? 90 mil euros. Porque, de fato, existe uma flutuação, principalmente de quem é profissional liberal, de recursos, né, de entradas e saídas. Vou citar o exemplo mais clássico aqui, que é o que todo mundo entende. Quem é franqueado da Cacau Show, é óbvio que vai ganhar muito mais no período da Páscoa, por exemplo, ou do Natal.
E os outros meses, eles vão ser de entradas menores. Então, a pessoa não pode se deslumbrar ali na Páscoa. Nossa, fiquei rico, fiquei milionário, agora eu vou gastar tudo, vou viajar, vou trocar meu carro, né? Porque no mês depois da Páscoa, obviamente, vai vender muito menos, porque as pessoas já compraram chocolate, já não tem tanto aquele consumo, né, de material. Claro que na fisioterapia não existe um mês do ano que tenha muito mais procura, mas tem meses do ano que tem menos muito procura. Menos procura. Muito menos procura. Que são os meses principalmente das férias, né? As pessoas acabam ficando mais com a família. Janeiro, ali, por exemplo, é um mês de baixa, geralmente, que os gestores comentam, né, das clínicas aí. Então, você tem que ter realmente um planejamento anual. E isso faz parte de qualquer orçamento de sucesso. Você saber se planejar, e é o que você fez aí. E não é à toa que tá dando certo, não é à toa que tá fazendo sucesso, porque foi bem planejado. Não, e é sempre uma coisa que eu gosto de sonhar, mas às vezes eu paro de olhar nesse acorda, né, baixo os pés, coloco eles no chão novamente, e graças a Deus, assim, tá dando super certo mesmo, né? Muito bem. E eu acho que uma coisa, João, só para eu aproveitar aqui, que eu acho que é até legal de falar para quem está ouvindo, a Eunice também tem, e eu não tenho nada a ver com isso. Isso eu juro. A ter rodinha no pé. A gente acabou de falar, faz 5 anos que ela está na neuro, né? Eu vou colocar, porque assim, eu acho que foi um divisor, pelo menos do pouco que eu conheço ali, um divisor de águas na vida dela, profissional, quando ela entrou na neuro. Eu sempre digo, pessoal, hashtag fica a dica. Mas, enfim. E a Eunice fez muito curso nesse tempo, então, assim, a gente gosta de falar, né, João, onde que a fisioterapia te levou? A Eunice tá rodada, né? Então, assim, já foi para um monte de lugar, já sei que, né, ela vai até falar mais do que eu, mas já foi para o Rio de Janeiro, né, lugares mais próximos, né, ali, para fazer curso, São Paulo, Rio de Janeiro, há 1 mês e meio atrás, 2 menos, né? Foi para Portugal. Tá viajando ela. E agora tá lá em Teresina. Então, assim, ela entrou nessa também de que não é porque eu tô com um serviço mais redondinho, mais, né, ali que tá rodando, que eu tenho que parar, né? Então, conta para nós onde a fisioterapia tem te levado. Então, eu sempre gostei muito de estudar. E cada vez, até em casa, às vezes é um pontinho, às vezes, de discórdia. Então, assim, eu sempre que eu posso, eu tô indo para algum lugar fazer curso, né? E aí, agora, em maio, eu fui para Portugal, na primeira neuroexpedição de neuromodulação, né, internacional. Ficamos 10 dias em Portugal, com professores lá renomados, né, da neuromodulação. Então, assim, conhecemos o serviço aí europeu sobre a neuromodulação, tanto a TDCS, a TMS, o neurofeedback, lá o pessoal usa bastante. Então, assim, tive uma outra visão, né, uma outra visão da neuromodulação. E aonde, assim, o que eu mais trouxe na bagagem, além, claro, de conhecer, né, de poder... nunca tinha saído do Brasil, fora Paraguai, Argentina, aqui pertinho, né? É que hoje o que eu consigo entregar para os meus pacientes lá é algo mesmo muito bom, algo de ponta, algo que é moderno mesmo, que, né, não é só fora do Brasil que é bom os serviços, né? Então, assim, essa certeza de que o que eu estou fazendo, o que eu estou entregando para os meus pacientes é algo muito bom, foi o que eu mais trouxe, assim, na bagagem, assim, que consciência tranquila, né? Porque às vezes a gente fica com aquela pulguinha, né? Ah, será que teria mais alguma coisa? Será que isso... E eu busco muito, eu tenho muita curiosidade. Então, assim, eu ouvi falar que em algum lugar tem um método diferente, uma técnica diferente, uma formação diferente, eu busco. Então, assim, eu sempre vou. Aí em casa, meu marido já diz,
Ah, mas é a última? Ah, é a última. Do mês. Esses médicos, sempre... eu não sei o que tem. Olha, eu tenho certeza que você tem muito esse orgulho pessoal, porque se a gente estivesse exibindo esse episódio, né, e não tivesse falado nada sobre a sua cidade, talvez as pessoas pensassem que você morasse em São Paulo, em Belo Horizonte, em Salvador, em Recife, ou seja, em um grande centro qualquer, né? E o multiverso da fisioterapia que a gente sempre fala aqui no Fisioverso é exatamente isso. A nossa profissão ela é tão grande, ela é tão maravilhosa, quanto é o nosso país, né? Que é gigante também, territorialmente falando, enorme. Então a gente traz profissionais aqui que a cidade não fala sobre o gabarito dele. Não é porque a cidade é pequena que o profissional precisa ser ruim, e não é porque a cidade é grande que o profissional precisa ser bom. Nós temos grandes profissionais em todos os cantos do nosso país, isso acho que é um motivo de orgulho para a nossa profissão como um todo, e você está sendo um exemplo claro aqui. Não é porque você mora numa cidade de 40 mil habitantes que você não tem o melhor do tratamento, com a melhor evidência, com equipamentos que são de ponta, que assim não deixam em nada a desejar do que está sendo feito lá do outro lado do oceano, em Portugal, ou que está sendo feito na capital do seu estado. Então, assim, os pacientes virem de outra cidade para ir para a sua cidade já é uma prova disso. Então, isso é tão bacana, né? E assim, realmente a fisioterapia propicia isso. Então, eu já atendi um paciente de fora. Durante o protocolo, ele me perguntou: posso te fazer uma pergunta? Você não vai ficar brava comigo? Eu disse: não, claro que não. Ele disse: viu? Ele é de um centro grande, né? Não vou falar onde, mas eu moro lá em tal lugar que tem tudo. E eu vim aqui, você aqui em Fraiburgo. Me explique isso. Aí eu falei, eu disse assim, é que eu sou uma profissional que eu não me contento com só isso, né? Uhum. E eu sempre, quando eu fiz um ano de clínica, agora em janeiro, eu pensei, né? Fiz a retrospectiva do último ano. E eu pensei assim, por que todas as pessoas têm que ir para centros grandes para poder ter um tratamento bom, né? Então, assim, e vem pessoas, eu já atendi pessoas de Balneário Camboriú, de Joinville, Brusque, São Bento do Sul, então, pessoas que realmente são de centros muito maiores, que vieram para Fraiburgo, ficaram ali e fizeram o tratamento. Então, assim, eu gosto muito disso. Eu converso bastante com a Sibeli, a questão de, talvez ir para outro lugar, morar em outro lugar, né? Para poder... Mas aí eu sempre tenho esse sentimento, né? Que ali, o pessoal dali também merece, né? Eles merecem ter o bom ali para eles, né? Então, assim... E está sendo super aceito, assim, o pessoal tem vindo com muita facilidade para Fraiburgo para poder fazer o tratamento, né? Maravilha. E nesse mesmo ritmo que a gente está falando, né, de correr atrás, ir para outra cidade, fazer formação, fazer curso, conta para o pessoal por que você está em Teresina, o que aconteceu, por que você foi para o Piauí? Então, esse mesmo paciente que me incentivou a ir na neuro, um paciente jovem que teve um AVC, e já fazia 2 anos que ele tinha tido a lesão, e ele procurou a clínica. Aí eu comecei a atender ele e comecei a perceber, não, tem que ter mais, ele precisa de mais, e eu nessa parte da neuro estou limitada. Aí que eu fui buscar a pós-graduação e entrei na neuro, né? E esse paciente trabalhou muito com neuromodulação, ele melhorou muito, mas a gente chegou num platô que estabilizou, né? Aí, conversando com a Sibeli, a gente sabia, né, já da existência, né, da risotomia dorsal seletiva. A gente entrou em contato, né, com o Léo, que é o fisioterapeuta, que é de Teresina. A gente fez videochamadas, fizemos reuniões, todo um planejamento, e isso foi em setembro, né, de 2024,
E hoje a gente está aqui para... esse paciente fez o procedimento e eu vim acompanhar ele. Então, assim, ele disse para mim, eu faço, mas só se você for junto. E aqui estou eu. Eu, metida, fui junto. Só que eu achei alguém mais doida que eu, né? Porque eu fiquei uma semana, eu nisso vai ficar um mês. Nossa, deixa eu só fazer um spoilerzinho aqui. Spoiler não, porque é um episódio que já foi ao ar. O Léo, que elas estão falando, pessoal, é o episódio número 9 aqui do Fisioverso. Fui olhar aqui no nosso calendáriozinho. É um episódio muito legal também. O Léo conta detalhes, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a risotomia dorsal seletiva ou risotomia dorsal super seletiva, não sei qual é o termo mais adequado. O seu ateliê foi super seletivo. Tenho certeza que você vai adorar assistir ou ouvir, independente da plataforma que você tiver, o episódio do Léo, porque é uma aula, tá? O Léo é um cara super do bem, super alto astral, gente boa assim, e tão gente boa quanto competente. Então tenho certeza que vocês vão gostar desse episódio. Voltem lá no episódio número 9. Para quem ainda não ouviu ou não assistiu, tenho certeza que você vai gostar. Então, eu acho que eu nem vou falar para a Cibele ou para a Eunice explicarem bem rapidinho, porque o pessoal vai assistir o episódio lá, né? Então... Mas para quem não tiver tempo, falem bem rapidinho o que seria isso, que é basicamente para tratamento da espasticidade, correto? Isso. Então, esse meu paciente ele tinha uma espasticidade muito grande, membro superior. Aí ele fez a cirurgia, né? A risotomia cervical super seletiva, né? Foi um desafio bem grande. Então, assim, melhorou muito já a espasticidade dele. Faz uma semana hoje. Uma semana hoje, isso mesmo, uma semana hoje. Nós estamos, uma semana hoje, bem. Mas para quem está ouvindo não sabe o que é hoje, né? Mas, na verdade, ele fez... Não sei nem... Estamos em junho de 2025, mas faz 7 dias de cirurgia, né? E a Eunice vai contar, mas, assim, ele está super bem, né? Assim, uma diferença impressionante. Isso. Então, né, eles fazem todo um planejamento, é algo muito complexo, como eu disse, nós estamos desde setembro de 2024, né, no processo, e agora em junho de 2025 que ele operou. Então, assim, o pessoal aqui é extremamente... eu disse hoje eu estava no centro cirúrgico acompanhando uma outra cirurgia, falei, é uma obra de arte. O procedimento que eles fazem para liberar essa espasticidade. Então, é algo fantástico. E claro e uma sincronia da equipe, né? Isso, uma equipe maravilhosa, assim, e eles não têm preguiça de explicar, de mostrar os mínimos detalhes, tanto a parte do neurocirurgião, do Dr. Francisco Alencar, como eletrofisiologista, né, o Léo, que é o fisioterapeuta neurofuncional, assim, cada um tem a sua função, né, na parte cirúrgica, mas o respeito que eles têm um com o outro, a sincronia que eles têm, às vezes, assim, eu me perguntei lá no primeiro dia, todo mundo de máscara lá no centro cirúrgico, como é que eles se falavam baixinho e se entendiam, né? Então, assim, e realmente, o resultado que o meu paciente está tendo está sendo fantástico, em 7 dias da cirurgia. Ainda tem um caminho muito grande a percorrer. Mais uma vez eu digo, a cirurgia foi excelente, é um procedimento excelente, mas aí vem a fisioterapia, né, para aprimorar, para melhorar, para ganhar função, do procedimento. Exatamente. Porque, assim, quando a Eunice falou que ele chegou num platô, é porque realmente a espasticidade estava atrapalhando muito. Então, assim, a gente não conseguia ter movimento seletivo, movimento orientado bem à tarefa, porque a espasticidade, ela limitava, e a gente não tem hoje intervenções fora o procedimento cirúrgico que sejam a longo prazo, né? E era um paciente que já tinha sido tentado a toxina, que a gente sabe que tem evidência, mas chega uma hora também, né? Tem pacientes que não têm um estado tão positivo e tem um momento que ela deixa de ter, né, um efeito mais significativo.
Então, a tentativa dele foi justamente essa, né? Quando foi se planejado isso, foi justamente, ó, então a gente vai tirar quem está impedindo. Mas agora... Então, agora é trabalho árduo agora. Bom, hoje, apesar de Teresina ser o maior centro nacional e ser a maior referência nisso, quem sabe em breve em Guarapuava, em Fraiburgo, a gente não tenha alguns serviços nesse sentido, né? A CBL Então. e a Eunice foram se capacitar lá com, obviamente, as pessoas que estão mais preparadas no Brasil hoje para fazer isso, e como elas falaram, é um trabalho super minucioso de uma equipe formada com muito orgulho por sempre um fisioterapeuta, né? Um fisioterapeuta, um neurocirurgião e um neurofisiologista. Então, são essas 3 pessoas que, em conjunto, com a mesma importância, fazem o procedimento da Resotomia. Então, é muito bacana. E eu sei porque que eles se comunicam muito fácil com a máscara ali. O pessoal jogava muito truco. Então, eles fazem sinal ali, aí é por aí, entendeu? Isso é da época da faculdade ainda. Então, assim, como a Sibeli falou, ela ficou 10 dias, eu vou ficar 30, né? É um sacrifício muito grande, porque meus 2 filhos, né? Estou longe deles aí, né? Tá sendo bem difícil, mas, mais uma vez, assim, é por uma boa causa. Hoje eu estou aqui auxiliando esse paciente, mas todo o aprendizado que eu estou tendo aqui nesses dias vale ouro, né? Vale ouro. Então, assim, e o meu crescimento profissional nesses dias que eu estou aqui vai ser gigante, né? Então, sim, assim, às vezes a gente são sacrifícios, fazer, né? Exatamente, precisa fazer sacrifícios, né? Na vida pessoal para poder ter, né, um crescimento profissional também e poder ajudar mais e mais os pacientes. Exatamente. Né? E isso é um ponto super importante, né? Porque geralmente as pessoas que a gente traz aqui no nosso programa, elas são pessoas que já trilharam as dificuldades e estão fazendo sucesso agora, né? A gente traz fisioterapeutas que são referência. Você é um exemplo. E mesmo com tudo que você já conquistou, você não está parada, você não está inerte, você continua correndo atrás. Então não tem conquista, pessoal, não tem conquista que não tenha um sacrifício prévio. Então é fundamental que a gente se esforce no plantio para a colheita vir um dia. E isso vale para tudo, vale assim, para a nossa vida, para a nossa profissão, para os nossos investimentos e tudo. Tem que ter paciência, tem que ter tempo, mas tem que ter esforço pessoal. Isso é o que está sempre por trás de quem tem até não sei se é um ditado, uma fala popular ali que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. E é justamente isso, né? Assim, não é só sorte, é muito trabalho. A sorte é a consequência do trabalho árduo. Não, isso. O pessoal vê, nossa, a Alice tá com a clínica dela, né? Agora tá com a magnética, tá lá no Piauí, foi para Portugal. Mas assim, tá bombando, né? Tanto que a gente, exatamente, temos que a gente, né, precisa estudar, abdicar de muitas coisas. Sim. Porque não foi 1, 2 final de semana só que eu fiquei longe das crianças, né? Me sacrifiquei para poder estudar. Não quer fazer isso. Querem tudo, né, que venha sem esforço. Mas isso não existe. Não existe. Só vem os tombos que eu caio, não vem as pingas que eu bebo. É mais ou menos por aí. Só vem as pingas que eu tomo, não vem os tombos que eu caio. Ao contrário. Achei que o povo via o tombo, não a pinga. Eunice, e quais são os seus planos para o futuro, né? Você é uma pessoa muito planejada, muito centrada ali, me parece que você sempre planejou a sua vida. Como você se vê daqui a alguns anos? O que você pretende trazer para a sua cidade? O que você pretende crescer profissionalmente? Ou seja, quais são os planos lá para frente? Então, já tenho um projeto, né? Espero que seja um futuro próximo, não tão distante, mas para a construção do meu próprio espaço, né?
já tenho um projeto para ter uma equipe multidisciplinar trabalhando, né? Porque a gente sabe que também isso é muito importante, né? Para beneficiar os pacientes, ter a equipe no mesmo espaço. Então, aumentar ainda mais, né, o serviço de neuromodulação. A gente já está ampliando, antes eu atendia somente os adultos, agora a gente está trabalhando com a neuromodulação em crianças também. Então, assim, e quem sabe abrir uma filial da Neuristim em outros lugares, né? Olha aí. Que maravilha. E a gente, só para terminar, a Eunice esqueceu de falar, e isso está dentro também dessa ampliação dela. A Eunice é agricultora. Então! Framboesa. Noz? Eu sou uma pessoa que não conheço nenhuma. E amora. As nozes, João, sabia que é uma árvore grande? Eu nunca nem pensei que noz dava em árvore. Eu sou uma pessoa da cidade, né? Você tem cultura de noz pecan? Isso, noz pecan. Noz pecan é uma árvore gigantesca, enorme. Eu moro no sítio dentro da cidade. Ai, que delícia. Então, além de fisioterapeuta, né? Eu e meu marido somos agricultores. De madrugada, a gente acorda, vai para a colheita, num certo período do ano ali, em novembro, colhe até 7, 8 horas, aí eu vou trabalho o dia todo na clínica, e à noite volto lá, e vamos classificar as frutas para congelar, para embalar, então Olha, que legal. Que delícia, né? Poder fazer isso também, porque, queira ou não, é até uma fuga mental. Aquilo lá te desestressa, você faz outra coisa. Exatamente. Fura o dedo na colheita da framboesa lá. É isso mesmo. Às vezes... Ou ele fez escola... Como que fala, João? Escola rural? Escola agrícola. Agrícola. Olha, eu nem sabia. Às vezes meu marido diz... tu vai... A gente se arranha muito nos espinhos, né? Da amora, principalmente. Sim. Vai trabalhar com as mãos tudo arranhado. O que os pacientes vão dizer? Não vão dizer nada, estou trabalhando. Faz parte. Eunice, e quem quer saber um pouquinho mais sobre tudo que você faz, quem quiser comprar framboesa, amora, nozes, aonde que te acha? Quais são os caminhos mais fáceis para te encontrar? Então, Santa Catarina, Fraiburgo, né? Localizado bem pertinho do hospital, em Fraiburgo, né? Tem o Instagram da clínica, né? @clínica Neuristim. O meu pessoal, né? @EuniceBeninca. Pode mandar lá, adicionar e mandar mensagem lá. Eu sempre respondo, né? E tiro todas as dúvidas aí que o pessoal tem. Maravilha. Sibeli, quem quiser te encontrar, saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho? Também, acho que para mim o mais fácil é pelo Instagram também, né? @SibeliMeloQuinaut. A Eunice, acho que é a pessoa que mais escuta essa frase, eu tardo, mas não falho. Eu sempre respondo, às vezes dou uma demorada, mas eu sempre respondo. Mas é isso. E você, João? Instagram também, pessoal, @investidordoutor. Como falei no comecinho do episódio, se você tem interesse sobre conteúdos que te agreguem na sua vida financeira, saber fazer seu planejamento, como controlar o orçamento e principalmente como investir, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, saber investir em moeda forte, ter um planejamento para no futuro poder ter uma vida no sítio como a Eunice tem, uma vida mais tranquila. Já imaginou? Que delícia ter a sua casinha lá, tranquila, poder pescar de manhã, cuidar dos netos à tarde, porque é isso que a gente quer, né? Um dia a gente quer sossegar. E para isso a gente tem que ter um planejamento financeiro, nada vai cair do céu. Como a gente falou muito nesse episódio, agora é a hora do plantio. A colheita vai ser lá na frente. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, só seguir lá, @investidordoutor. Eunice, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade aqui para o Fisioverso. Eu tenho certeza que o pessoal gostou muito da sua história. Parabéns pela sua história de sucesso, né? Pela sua trajetória, como você traçou a sua vida toda.
Então, muitíssimo obrigado por ter nos brindado com esse momento aqui, muito gostoso. Para mim foi uma honra, né? Como eu falei no início, participar, já assisti vários episódios, né? E quando eu recebi o convite, né? Fiquei extremamente honrada. Então, assim, e eu digo para os fisioterapeutas, né? Que estão nos assistindo, que trabalhar duro e estudar, tudo vale a pena. Tudo vai valer a pena. Com os pés no chão, na hora certa, vale muito a pena. Ser fisioterapeuta é maravilhoso. Eunice, brigadão, né? Eu sei que, acho que quando eu fiz o convite, você não estava nem esperando, ela até fez uma cara que ela bebeu, mas eu e o João, a gente, desde que planejou o Fisioverso, né, João? A gente sempre quis isso, sabe? Claro que existem, né, alguns nomes ali que todo mundo, né, meio unânime, todo mundo já ouviu falar. Eu até digo que hoje cada vez menos, né? Porque talvez os nomes que nós conhecemos não são os mesmos nomes que os nossos alunos conhecem. Hoje, por conta, né, de rede social, isso mudou muito. Mas o nosso propósito é trazer isso, sabe? Pessoas que são muito boas na academia, né? Pessoas que são muito boas na clínica, pessoas que são muito bons dando cursos, né? Em tantas possibilidades que a gente tem falado, né? No empreendedorismo, a gente tem tanta possibilidade na fisioterapia e você mostrou uma delas e para mim, assim, né? O que me fez querer que você viesse contar a tua história é justamente isso, né? Uma história de amor pelo que faz, de com os pés no chão, mas querer buscar mais e não estar satisfeita, né, de parar ali e sempre tá buscando mais, fazendo sacrifícios e fazendo o que a gente faz muito. Acho que todos nós aqui, né, a gente faz muitos sacrifícios, mas a gente também dá conta de tudo, né? A gente tem que dar conta de família, de trabalho, e isso faz parte, mas quando a gente tem essa dedicação, quando a gente tem, né, esse planejamento muito definido, as coisas dão certo, né? A gente chega onde a gente queria chegar e a hora que a gente chega, a gente está tranquilo para fazer novos planos, né? E eu acho que isso que faz parte, mas obrigada, e eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo ou nos assistindo ficou muito empolgado, acho, com a tua história, né? Acho que pensou, meu Deus, né? Eu posso fazer mais do que talvez eu estou fazendo. Então, obrigada de novo. E vamos para a nossa saudação final? Vamos lá. Então, vamos lá. 3, 2, 1. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, gente. Até. Tchau.